aqui, Maria Clara. Clarinha, Boa seja tarde. bem-vinda. Obrigada, Vivi, é um prazer estar aqui, tá? Seja bem-vinda, tá? Obrigada pela sua Obrigada, boa presença sorte aí aqui para a Lohane. Obrigada, conosco. Clarina. Isso aí, a Cadim que, né, deu todo o apoio para a gente poder fazer essa pesquisa e que a gente tem a intenção de continuar ela. E ó, vamos agora, Lohane, você pode projetar a sua apresentação para eu te apresentar aqui. Isso. Pode? Põe só a tacinha lá para mim. Ok. Então, vamos apresentar agora a Lohane dos Reis Gregório, né? Minha orientanda. E ela vai falar um pouquinho sobre o conhecimento da linha de cuidados da fonoaudiologia pelos portadores de distrofia muscular, certo? Então, Lohane, você tem 20 minutos de apresentação, tá bom? Fica tranquila e mostra a nossa pesquisa. Um beijo. Obrigada. Pode começar. Boa tarde à banca, boa tarde, orientadora, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Esse é meu trabalho de conclusão de curso sobre o tema conhecimento da linha de cuidados da fonoaudiologia pelos portadores de distrofia muscular, sob orientação da professora mestre Viane dos Santos Marques. Então, a gente vai começar entendendo o que são as distrofias musculares. São um grupo de distúrbios de origem genética, com mutação em aproximadamente 40 genes. E ela se dá devido à ausência ou má formação de proteínas essenciais no funcionamento da fisiologia da célula muscular, o que ocorre atrofia e fraqueza muscular. Hoje, existem mais de 30 tipos de distrofias musculares, que estão incluídas nas doenças neuromusculares. A gente pode classificar elas como congênitas, que são as de início precoce, e as progressivas, que são as de início tardio. Tem como característica serem progressiva e degenerativa, o que vai resultar na deterioração da musculatura esquelética. Isso vai impactar diretamente no sistema estomatognático, principalmente nas funções de deglutição e na fala. Então, a gente vai ter como consequência perda de deambulação, complicações cardíacas e respiratórias, devido à alta morbidade por acometimento desse sistema. Uma das alterações mais frequentes e graves nesses pacientes é a disfagia, que é devido às alterações de deglutição que dificultam ou impossibilitam de engolir saliva, líquidos ou qualquer alimento em qualquer consistência, que pode ocasionar desnutrição, desidratação, aspiração, desprazer alimentar e, em casos mais graves, complicações como a pneumonia aspirativa e o óbito. A ocorrência de disfagia nas distrofias musculares, ela fica entre 34,9% a 80% dos pacientes adultos. Isso vai variar de acordo com o tempo de evolução e a gravidade da doença. Então, os primeiros sinais de disfagia que a gente vai encontrar é a voz molhada, sensação de bolo na garganta, desconforto durante a deglutição e dificuldade em engolir saliva. E também pode ocorrer perda de peso involuntária. Outro impacto que a gente também pode ver nesses pacientes, por alteração significativa no tônus da mobilidade da musculatura orofacial, é a disartria, que é um impacto nas 5 bases motoras responsáveis pela produção da fala, que é na respiração, na fonação, na ressonância, na articulação e na prosódia. Eu trouxe aqui para vocês os 3 exemplos mais comuns de vozes de disartria nesses pacientes, que seriam a voz estrangulada. Exemplo número 17. Exemplo número 17. A voz pastosa. Exemplo número 9. 1, 2, E a voz trêmula. exemplo número 15. Então, a justificativa do meu trabalho é orientar e alertar essa população sobre os cuidados da fonoaudiologia, visando principalmente a deglutição e a fala, que sofrem impactos significativos com a evolução da doença, e salientar a importância do profissional fonoaudiólogo no tratamento multidisciplinar das distrofias musculares. Então, nosso objetivo principal foi verificar o conhecimento dos pacientes sobre a linha de cuidados da fonoaudiologia recomendada para os portadores de distrofia muscular. E como objetivos secundários, identificar queixas principais
relacionadas às alterações do sistema estomatognático, em especial a mastigação, a deglutição e a comunicação. E a gente também investigou a distrofia muscular prevalente na amostra pesquisada. Este foi um estudo descritivo do tipo transversal de abordagem quali-quantitativa que foi aprovada pelo CEP institucional sob parecer 3.961-665. Foram convidados a participar do nosso estudo pacientes associados à Associação Carioca de Distrofia Muscular, a ACADIM, em maio de 2020. A gente utilizou como critério de inclusão pacientes com diagnóstico de distrofia muscular, ambos os sexos e com idade mínima de 18 anos. Como critério de exclusão, a gente utilizou pacientes sem diagnóstico ou com outras patologias associadas, uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, portadores de demência, distúrbios psiquiátricos, sujeitos analfabetos e a não aceitação às avaliações propostas. Então, participaram da nossa pesquisa 45 sujeitos, onde 8 indivíduos foram excluídos da amostra por não estarem dentro dos critérios de inclusão. Então, a gente teve um N total de 37 pacientes com diagnóstico de distrofia muscular que foram solicitados a responder um questionário online, via Google Forms, de avaliação e identificação. Eles só conseguiram responder esse questionário após o aceite eletrônico do TSLE, termos de consentimento livre e esclarecido. Para a nossa avaliação, a gente criou um questionário baseado em guidelines, publicado em 2016 por TUSAM, composto por 40 itens. Onde esse questionário, no cabeçalho de identificação, a gente questionava o nome, a data de nascimento, a idade e o sexo. Quanto ao questionário de avaliação, a gente questionou tempo de diagnóstico de distrofia, qual tipo de distrofia esse paciente apresentava, quantas dificuldades da mastigação, se eles tinham alguma dificuldade, se eles conseguem mastigar bilateralmente com facilidade, tem dificuldade em mastigar alimentos duros, se eles têm dificuldade em mastigar alimentos como farofa, se já apresentaram alguma dificuldade para engolir, se sim, em que frequência isso ocorria? Algumas vezes, raras vezes, muito frequente. Sobre as queixas de disfagia, a gente questionou sobre sensação de bolo na garganta, se apresentou dificuldade para engolir, tosse durante as refeições, tosse ou pigarro após as refeições, se eles têm alguma dificuldade para iniciar a deglutição, se eles engolem mais de uma vez para conseguir descer todo o alimento, se eles percebem que fica resíduo na boca após engolir. A gente também questionou sobre histórico de refluxo gastroesofágico, se sim, se eles já fizeram tratamento para refluxo, sobre episódios de engasgo. Questionamos também sobre o histórico e uso de traqueostomia ou ventilação mecânica. Se já tivessem usado, né? Se sim, se foi recomendado o uso de válvula de fala e deglutição. Se eles já conheciam ou já tinham ouvido falar em válvula de fala e deglutição, tá? Quanto à alimentação, a gente questionou se esses pacientes se alimentavam por via oral, pela boca. Se eles se alimentavam pela boca, como acontecia? Totalmente pela boca? Parcialmente pela boca e um pouco por via alternativa, né, por sonda, um pouquinho pela boca só para manter o prazer alimentar, mas o conteúdo principal era por via alternativa. Se eles se alimentavam por via oral, a gente perguntou se eles tinham alguma restrição nos alimentos, no preparo, na consistência, nos tipos de alimentos. Então, eles tinham que falar se era sem restrições ou com restrições da alimentação. Se eles apresentavam alguma dificuldade para engolir, a gente perguntou em que consistência. Eles deviam sinalizar se eram sólidos, pastosos, líquidos, somente água ou farináceos. Se eles já apresentaram perda de peso por dificuldade em se alimentar, se eles já fizeram alguma variação da deglutição, se sim, quantas vezes isso ocorreu desde o diagnóstico e durante o curso da doença. Foi para um fonoaudiólogo? Se eles já tiveram episódios de pneumonia, quantas questões de comunicação, se eles tinham dificuldade em se comunicar com os outros, se as pessoas conseguiam entender perfeitamente a fala deles, se durante as conversas eles falavam de forma mais lenta, se eles tinham dificuldade em aumentar o tom de voz, se eles faziam esforço ou cansaço vocal para falar, se eles apresentavam queixas vocais como rouquidão, uma voz trêmula, áspera. A gente questionou também se eles já realizaram fonoterapia para queixa de voz e fala. Perguntamos qual a opinião deles, se eles achavam que necessitariam fazer uma avaliação fonoaudiológica, entre sim e não, ou não sabem dizer. Quanto à periodicidade dessas avaliações, a gente perguntou se eles imaginavam que existia uma periodicidade indicada para eles. Aí eles tinham que indicar se era uma vez de 3 em 3 meses, uma vez de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, uma vez a cada 3 anos, ou somente quando o médico encaminhar. A gente também perguntou se algum médico já recomendou a avaliação fonoaudiológica.
E como último item, a gente deixou uma resposta livre, essa pergunta não era obrigatória, para eles discursarem sobre o que eles conheciam sobre a fonoaudiologia. Então, quanto aos nossos resultados sobre o conhecimento da linha de cuidados da fonoaudiologia para a distrofia muscular, 62% indicam que conhecem parcialmente ou somente um item de auxílio. Onde desses 62%, 52% conhecem o cuidado voltado para a fala e outros 10% conhecem outros itens. 30% não conhecem nenhum item da linha de cuidados da fono e 8% conhecem totalmente a nossa linha de cuidados para a distrofia muscular. Quanto a dificuldades na mastigação, 38,6% apresentam alguma dificuldade, 50% relatam dificuldades com alimentos duros. Quanto às alterações na deglutição, 50% relatam dificuldade para deglutir, com uma ocorrência em 48 vezes em algumas vezes. 93,2% não relatam uso de traqueostomia e ventilação mecânica. E nenhum participante teve recomendação de uso de válvula de fala e deglutição. Quanto ao que a gente questionou sobre o conhecimento deles sobre válvula de fala e deglutição, 88,6% não conhecem ou nunca ouviram falar em válvula de fala e deglutição. 97,7% dos participantes se alimentam totalmente por via oral. E quando a gente perguntou em que consistência eles apresentavam maior dificuldade, a gente teve uma prevalência de 47,7% empatados nas consistências de sólidos e farináceos. 75% da amostra nunca realizou a avaliação da deglutição. E sobre a necessidade, a opinião deles, se eles achavam que necessitariam passar por uma avaliação fonoaudiológica, 67,4% acham que sim. Quanto às dificuldades na comunicação, 31% relatam falar de forma mais lenta durante as conversas. 30,2% apresentam queixas vocais e 88,4% desses participantes nunca realizaram fonoterapia para questões relacionadas à voz. 52,7% para a periodicidade indicada para eles de avaliação, a gente teve uma prevalência de 40,5%, eles acham que somente quando o médico encaminhar. A gente teve uma prevalência de 30% na amostra de participantes que apresentam distrofia do tipo fato-escápulo-humeral e do tipo de cinturas. Quanto à nossa discussão, a gente pode abordar que o maior prejuízo foi realmente em fase oral e houve uma menor predominância em fase faríngea, devido ao enfraquecimento da musculatura orofacial, característica da distrofia muscular. Então, a gente tem alteração de vedamento labial, força e resistência em músculos bulsinadores, sigmomático maior e menor, e de força e elevação de língua. Quanto aos impactos na musculatura respiratória, tanto nos músculos inspiratórios quanto nos expiratórios, ocorre redução da capacidade vital nesses indivíduos. Então, com o tempo, isso faz a tosse ser menos eficaz como mecanismo de proteção de vias aéreas e a necessidade de suporte ventilatório invasivo, a traqueostomia. Porém, o uso da traqueostomia, ela impacta, além da anatomofisiologia do sistema respiratório, ela impacta também na biomecânica da deglutição. Então, quando a gente fala da válvula de fala e deglutição, realmente a gente tem uma melhora e um auxílio, porque ela é acoplada à cânula da traqueostomia. Então, a válvula de fala e deglutição, a parcimoia, ela é de circuito fechado. Então, a gente redireciona o fluxo de ar da traqueia para as vias aéreas, superiores. Então, a gente restabelece pressão subglótica. Então, a gente pode melhorar a deglutição, a gente restabelece a comunicação oral, que foi interrompida pelo uso da tráqueo, a gente reduz secreção, melhora o gerenciamento de saliva e a sensibilidade gustativa e olfatória. As queixas mais prevalentes, devido a essas alterações, são as relacionadas às alterações na produção da fala e as queixas vocais, tá? A periodicidade recomendada de avaliação pelo fonoaudiólogo, é importante a gente destacar que seja semestral. A gente não precisa pegar esses pacientes só na reabilitação. Esse paciente não precisa chegar para a gente só em estado crítico. É importante que a gente faça um trabalho preventivo, que a gente tente manter essas funções, tá? Então, a linha de cuidados da fonoaudiologia vai ter como objetivo reduzir riscos e complicações, gerenciar os sintomas apresentados, manter as funções do sistema estomatognático pelo maior tempo possível. Então, podemos concluir que a maioria relata conhecer apenas parcialmente ou somente um item da linha de cuidados. Então, prevaleceu realmente o conhecimento sobre a fala, cuidado com a fala.
a gente teve correlação da distrofia muscular com as alterações no sistema estomatognático, principalmente de mastigação e deglutição de sólidos e farináceos. As queixas principais de disfagias relatadas foram sensação de dor na garganta, dificuldade em deglutir, episódio de engasgo e tosse durante as refeições. A gente teve pouca prevalência de queixa de disartria, mas a gente já tem sinal de alteração na fluência da comunicação e esforço vocal. E a quase totalidade da amostra nunca realizou avaliação fonoaudiológica e fonoterapia. Ocorreu uma prevalência dos participantes dos estudos que apresentam distrofia do tipo face escapulohumeral, de cintura, seguido pela distrofia muscular do tipo do Duchenne. Então, para nossas considerações finais, a ACADIM, eles têm aproximadamente 300 associados, mas a gente teve baixa adesão à pesquisa, né? Como eu falei, a gente teve 45 pessoas responderam o formulário. E mais a sintomatologia que a gente encontrou, isso sugere para a gente a necessidade de divulgar as orientações sobre a linha de cuidados da fonoaudiologia para essa população. Então, todos os participantes da pesquisa receberam por e-mail um material que eu e a minha orientadora preparamos em PDF. A gente tentou fazer de uma linguagem clara e objetiva, falando sobre o que era essa linha de cuidados da fono, o que era o trabalho do fonoaudiólogo, quem era o profissional fonoaudiólogo e como isso era recomendado para a distrofia muscular. Essas são minhas referências. Obrigada, e uma obrigada muito especial à CADIM. Muito bem, garota! Muito bem, muito bem, muito bem. Posso parar aqui, Vivi? Oi? Pode parar? Agora a gente vai... Isso, pode tirar aí. Gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Morrer agora não pode, não. Gente, eu preciso... Deixa eu só tirar essa... Eu não sei quem é a Gabriele. Eu vou remover ela. Ela está apresentando alguma coisa para nós. Então, vamos lá. Bebe água, calma. Calma. Isso. Gente, muito calma, gente, né? E pouco agitada, né, Lu? Eu falei, meu Deus, eu vou sair falando aqui, ninguém vai me entender nada. Vou recomendar uma fono para acalmar a sua fala. Porque a gente é ligada na tomada. É isso aí. Então, vamos lá, gente. Bom, deixa eu Vou começar. passar para... Oi, Marinês? Deixa eu começar, então, agora. Eu deixo, Neizinha. Começa aí. Não, eu só queria parabenizar, né? Porque eu achei muito bacana o trabalho. Eu acho que fazer uma pesquisa quantitativa, mas também trazer uma análise, né, em cima desses dados. Então, assim, eu não conhecia nessa área, né? Então, assim, eu fiquei encantada em poder ver como a gente cada vez mais tem campos de trabalho, né? Surgem as patologias e como a fonoaudiologia, né, em cada campo que surge ou patologia que vai se estudando, se conhecendo mais, como a gente tem espaço dentro desses lugares, né? Então, acho que o trabalho ele tem essa relevância, que é o quanto a gente tem espaço e lugar, né? Porque a gente lida com questões importantíssimas, que é a comunicação, mas também com todo esse aparato, né? Que nos permite falar, mas que também nos permite a alimentação, né? Que é a mesma estrutura. Então, assim, eu fiquei encantada com o trabalho, acho que ele ficou muito claro e, de novo, acho que os gráficos também, eu considero que não é fácil fazer uma avaliação, né, quantitativa, construir os gráficos de maneira que ele possa ficar claro naquilo que você está olhando, né? Então, eu queria só parabenizar. Obrigada. Porque eu achei que ficou muito... Você engatou uma primeira e foi, mas como a gente já tinha lido, né?
conseguiu acompanhar aí você na primeira, e eu acho que, de fato, acho que isso que você coloca no final, né, e que a Viviane tinha colocado anteriormente, que a pesquisa ela tem que retornar para aqueles que nos servem como sujeitos, né, porque senão ela não tem importância, né, só para a gente publicar e ganhar ponto no Lattes, mas ela tem que ter um papel social de transformação, né, de informação e transformação para aqueles que nos serviram de sujeitos também que deram seu tempo, né, que com cuidado responderam, que se disponibilizaram e que isso sirva para uma transformação. Então, achei muito bacana de vocês poderem retornar os resultados e não só retornar, mas poder dar algumas, né, algumas saídas e essa coisa mesmo do conhecimento que vocês se propuseram a fazer. Então, parabéns, viu, Lohane? Obrigada, Continue, eu acho que foi maravilhoso. Obrigada, viu? Vamos lá. Quem é a próxima? Vai, Flaviane. Vai, Flaviana. A Renata quer falar assim, concordei com tudo. Quase isso. Aquela que conhece a Renata. Lohane, quero te parabenizar a orientadora pelo tema. Eu lembro que é um tema muito discutido, mas que, por exemplo, eu, enquanto professora, eu só fui ver esse tema dentro de neurologia, mas não sendo tratado pela fonoaudiologia. Então, é muito relevante essa sua pesquisa. Eu gostei de ler, de ver, de discutir, né? A forma com que você descreveu, você foi transparente, você trouxe transparência para a sua escrita, então isso foi muito bem visto. Suas colocações, sua exposição também, gostei muito. Quero te parabenizar. A única coisa que me incomodou, mas me incomodou assim, porque isso é pessoal. O termo portadores. Por que não pessoa? Pessoa com disartria. E aí, assim, é uma questão que eu quero só trazer essa interrogação para você e sua orientadora aí estarem, talvez, discutindo, né? Se vocês acharem que tem relevância, tá? No mais, eu quero te parabenizar, para dizer que gostei muito do seu tema e da forma com que você colocou. Obrigada, Viviane. Muito bem, Lohane. Concordo com tudo. Como disse a Vivi, concordo com tudo, Lohane. Até com a única coisa que eu achei que eu ia falar, a história de portador, né? Isso é uma longa discussão, incomoda algumas pessoas, não incomoda outras. Aquele que porta, uma vez que ele porta a doença, mas ele não é a doença. Enfim, às vezes, quando você lê, isso dá um incômodo, assim. Mas é uma questão filosófica, não é uma questão de estar ou não errado. Então, é isso aí. É igual a história do paciente terminal. Não é paciente com doença terminal, não é paciente terminal. E às vezes você falando, você que fez todo o discurso, você fala o paciente terminal, mesma coisa. Né? É importante a gente reafirmar isso, mas escapa. Volta e meia escapa. É filosófico. Mas eu tenho um pouco de agonia com essa condição, eu tenho um pouco de agonia com essa patologia, eu tenho um pouco de nervoso. Eu entendo a razão, mas acho que questionários muito longos tendem a ser menos respondidos. Acho que, de repente, se ele fosse um pouco menor, no máximo, estourando assim, 20 perguntas, né? Tentar... Não dá. A gente conversou muito isso, assim, eu com a Viviane. A gente decidiu ampliar um pouquinho mais, porque a gente queria conhecer mais coisas, sabe? Mais cases.
Então, acabou ficando um pouquinho longo. Até a gente conversou essa possibilidade. Eu falei, será que o pessoal às vezes vai chegar na metade e vai ficar um pouco cansado? Mas a gente resolveu manter para trazer mais dados, sabe? Principalmente para nossa linha de cuidados. Então, nessa questão, por exemplo, que a gente teve muita prevalência de tosse em gás durante as refeições, e após não. Então, assim, será que esse paciente tem risco de broncoaspirar e ele não está percebendo? Entendeu? Então, assim, a gente preferiu manter, foi por isso. Não, eu entendo que é uma decisão difícil, mas às vezes você perde, a pessoa olha e fala, Deus me livre, 50 perguntas, não vou mais. Nem começa a brincar. Era só clicar, era só apertar o dedinho. Era no Google Forms. Tem que ler, né, Viviane? Ler, as pessoas têm uma preguiça de ler, mas é só isso. Mas foi um excelente trabalho, Lohane. Parabéns, assim, acho que Muito obrigada, Renata. É uma coisa que a gente tem que olhar, que cuidar, que discutir, que falar, até porque não é uma doença muito conhecida, não é uma coisa muito badalada, então a gente tem que olhar para esses pacientes também. Parabéns. Obrigada. Muito bem, Lolo. Então, eu falo que a gente faz às vezes algumas coisas e vão dar frutos, né? A Clarinha que está aqui, a Clarinha, liga aí sua câmera para o pessoal ver. Ela não. pode. Quero você falando, amor. Não, eu posso falar, mas a câmera eu não vou ligar hoje, não, você vai me perdoar de ver. Tudo bem, tudo bem. Mas eu porque acho que você podia dar suas considerações para nós também, principalmente com isso que elas levantaram, que a gente falou portador, que às vezes eu prefiro colocar isso do que me incomoda profundamente quando eu leio um texto e fala paciente parkinsoniano, paciente afásico, você personifica, né, às vezes. E aí eu acabo colocando portador de e tal, ou pessoas com. Então, você pode dizer pra gente aí, Clarinha. Prefiro pessoas com. Primeiro, Eu também. porque eu não vou ligar o vídeo. Hoje eu estou sem cuidadora e eu estou deitada. Então assim, fica um pouco complicado. Eu queria parabenizar tanto a Vivi como a Lohane e agradecer, né, por terem abordado essa temática. Como foi dito, a distrofia é uma doença rara, ainda não discutida como gostaríamos, ainda não estudada como gostaríamos. Ela é uma doença que ela precisa de uma abordagem interimultidisciplinar, e a fonoaudiologia ela tem um papel importantíssimo, né? E eu digo de cadeira, né, Lilica? Pois porque eu assim, resisti um tempo, mas eu hoje vejo como é importante, né, a fonoaudiologia no acompanhamento dos pacientes e na prevenção de complicações, né? Aquilo que a Vivi sempre fala, né? A gente pode prevenir, a gente pode agir antes de que coisas mais sérias aconteçam. Se houvesse essa questão de uma abordagem preventiva, muitas pessoas não estariam em situações mais complicadas, né? Já com muita dificuldade para falar, para se alimentar, algumas customizadas, né? Então, dito isso, eu queria falar sobre essa questão da terminologia portador. Realmente, ela já foi abolida, essa terminologia, e tantas pessoas com deficiência, elas adotaram exatamente esse termo, pessoa com deficiência, né? Então, pessoas com distrofia muscular. Eu às vezes, e até eu mesma às vezes ainda incorro nesse erro de colocar o portador, mas realmente é um termo que já caiu, né? É um termo que já caiu e a gente usa sempre pessoas com. A outra coisa que eu queria observar é que ela disse que nós temos na associação 300 pacientes, uma média de 300 pacientes, é verdade que a adesão foi baixa e eu queria justificar, de uma certa forma, essa baixa adesão. Primeiro, que a grande maioria das pessoas da associação estavam no critério de exclusão. O que isso significa? Pessoas menores de 18 anos.
porque a distrofia mais comum é a distrofia muscular de Duchenne, né? E cuja sobrevida, né? Atualmente, graças a Deus, ela tem sido maior, mas a grande maioria dos associados da CADIM com distrofia de Duchenne estão abaixo de 18 anos. A outra questão é que nós temos 300 pessoas no cadastro, mas muitas pessoas estão com os seus dados desatualizados e nós não conseguimos contato com elas. Tá? E quanto à questão do questionário, apesar de longo, ele não foi um questionário complexo de se responder, porque era só uma questão de marcar sim ou não, né? E não houve assim nenhuma queixa em relação à questão do questionário em si. Eu creio que a baixa adesão foi exatamente por conta dos fatores que eu já citei. Mas, no todo, o trabalho foi maravilhoso, né? Eu espero que quando ele for publicado, a gente tenha aí um acesso a esse material, né? E que ele realmente prossiga, né? Esse trabalho prossiga para que novas coisas, né, aconteçam, outras pessoas sejam alcançadas e que cada vez mais a fonoaudiologia se destaque como uma especialidade importante no acompanhamento dos pacientes. Ok? Muito obrigada mais uma vez pelo trabalho. Obrigada mesmo. Vocês não têm noção da paixão que eu tenho por essa mulher. E pela Cadinho, e por isso que a gente vem puxando essas pesquisas. E algumas coisas que a gente fez, Clarinha, que a gente trabalha sempre, a gente faz os eventos dos raros, a gente participa do movimento Somos Todos Raros, e a gente fez o evento na universidade, né? E aí a Lohane viu, ela falou, eu quero fazer isso, eu quero isso. Ela ainda nem tinha me tirado como orientadora, mas ela fez de tudo para subir o CR dela, porque ela queria pesquisar isso. E foi realmente muito bacana, ela correu muito atrás e ela se interessou muito sobre o tema. Todos os outros eventos que existiram da Cadinho, de eventos raros, estava lá a Lohane de carteirinha, e ela se apaixonou pela reabilitação neurológica e por esse tema e por e enxergou a necessidade, a importância que é a gente pesquisar mais os raros. Eu bato muito na tecla, viu, galera que está aí, ó, por favor, vamos fazer mais pesquisas nesse sentido para ajudar. Nós temos pouquíssimas publicações e a gente precisa levar isso para frente, tocar, né? Então, parabéns, Lohane. Agora a gente vai pedir para todos saírem da sala para a banca poder discutir aqui a nota da aluna e imediatamente que vocês saem, vocês já podem clicar para retornar para a leitura da ata e resultado, e aí a gente vai admitindo todo mundo de volta de uma vez, tá bom? Eu posso ficar também